Olá, queremos neste momento maravilhoso que Deus nos propiciou de meditar na Escritura Sagrada, compartilhar algumas palavras de sabedoria, de bênção vinda do Evangelho de João. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo, logo depois da abertura. Começa um testemunho que João Batista vai dar sobre Jesus. E eu queria que você me acompanhasse, ouvindo o que João Batista vai dizer sobre Jesus. Diz assim, capítulo 1, verso 15, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, essa é uma revelação da anterioridade da salvação, de como Deus, através da sua palavra, que é o próprio Jesus que encarna, já estava preparando salvação, redenção, vida nova para cada um de nós. Ou seja, antes que você nascesse, antes que você tivesse as dificuldades que você já enfrentou, antes que você se desse conta e abrisse os olhos e os ouvidos para ouvir palavra como esta, ou quiçá algo que você já ouviu antes, Deus tinha preparado uma palavra de salvação, tinha preparado uma palavra de vida eterna. Não é? Aqui abre-se uma pergunta que eu costumo fazer, não é? Eu herdei a eternidade. Em João, Jesus anuncia a vida eterna, a eternidade com o Criador e não a eternidade com o inferno. Muitos estão vivendo uma vida que não representa a vida que Deus tem para nós. João vai anunciar isso. Acompanhe-me. A segunda coisa que ele diz, ainda no capítulo 1, ele diz assim: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Verso 26 e o verso 27 também. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. É João reconhecendo a santidade de Jesus, reconhecendo a primazia de Jesus, a anterioridade que, conforme já mencionei para vocês, e ele mesmo, não é? Sendo ele o profeta que emerge lá desde o Antigo Testamento, né? Ele anuncia-se dizendo: Eu sou a voz do que clama no deserto, não é? Endireitai os caminhos do Senhor. Já havia essa promessa de que Deus enviaria um profeta que prepararia o caminho da vinda do Messias. E João é essa pessoa, ou seja, essa dignidade que ele tem, ele abre mão dela, essa primazia que ele tem, ele abre mão dela para reconhecer que alguém maior que ele estava cuidando de oferecer, de privilegiar o povo com uma palavra de salvação, com milagres, com curas, como toda a narrativa do Evangelho de João vai nos apresentar. A terceira coisa que João Batista diz sobre Jesus é, verso 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Eu diria assim, o grande privilégio, João Batista se alegrou por conta do grande privilégio, né? Israel
esperava. Se você abre o Antigo Testamento, você vai ver Miqueias anunciando que Deus enviaria o Redentor, Isaías anunciando que o príncipe da paz viria, Jeremias anunciando a vinda do Senhor. Enfim, os profetas todos foram eras e eras de pessoas, de reis, de profetas, aguardando a redenção que o Messias ungido ia trazer. E eis que João Batista reconhece o grande privilégio dele. E aí eu pergunto para você, esse privilégio está ao seu alcance. Esse grande privilégio está ao alcance de qualquer um. Basta dizer: Jesus, eu quero. Jesus, eu aceito. E esta vida que está nele, esta vida eterna, vai ser dada a você. Mas é uma escolha sua. O Senhor deu a você essa capacidade e esse direito de escolher. Mais adiante, nós vamos encontrar novamente João Batista falando sobre Jesus. Eu quero que você me acompanhe. Isso acontece no capítulo 3, verso 22 em diante. Eu vou ler para sublinhar e compartilhar contigo esta palavra. Diz assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Então João estava também, João Batista, estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente é o que ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu diria que aqui nós temos um episódio de uma tensão e um certo conflito. Jesus, com os seus discípulos, entre ele André, que tinha sido discípulo de João, você olhando no capítulo 1 vai ver isso, leva seu irmão, supostamente quase certo Pedro, ali não é mencionado, e leva para conhecer Jesus e passam a seguir Jesus. Assim como Natanael também, que estava lá debaixo da figueira, e aí isso é muito ilustrativo, né? Natanael lá lendo as escrituras, era um erudito, um homem de Deus, né? E Filipe vai falar para ele assim: olha, encontramos o Messias. E aí ele diz: como? Ele diz: de onde ele vem? Diz: ele vem de Nazaré da Galileia. E aí Natanael diz assim: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Como? E aí a grande lição que nós temos é como os lugares, nós criamos, estabelecemos preconceitos sobre os lugares, não é? Aqui é mais nobre, ali é uma favela, dali não pode vir coisa boa, aqui é um lugar com pessoas mais estudadas. São puramente critérios humanos. Veja o que vai acontecer com esse episódio, aqui no início do Evangelho de João. Então, Filipe leva Natanael até Jesus. E antes que Natanael pudesse dizer alguma coisa, Jesus olha para ele e diz: eu te vi debaixo da figueira.
E nisso, Natanael sabia que ele estava escondido lá naquele canto, lá no meio das árvores, né? Não tinha ninguém perto. Dá um estalo nele. Aquele homem cheio de preconceito, não é? De repente, acorda. Senhor meu, Deus meu, não é? Reconhece que ele está diante do esperado Messias. Aqueles que muitos haviam profetizado, aqueles que muito tinham investigado, Deus estava dando a ele, Natanael, a experiência de encontrar-se com o Messias. Eu acredito, ele se tornou discípulo de Jesus, eu acredito que durante toda a sua vida, ele contou para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família, por todo lado, ele compartilhou a grandeza dessa experiência. E você? Você pode ter a mesma alegria de Natanael, de descobrir no filho de Maria e José, descobrir a salvação, descobrir a alegria da bênção, da vida de Jesus entrando na sua vida, a palavra de Jesus entrando na sua vida. É isso que João está compartilhando. E veja, há sempre, é parte do ser humano o conflito, a tendência de criar divisões, não é? Os discípulos de João criam, muitos deles, que, embora João testemunhasse sobre Jesus, eles criam que estavam seguindo o profeta precursor e alguns, quem sabe, pensando que era o Messias, porque as multidões buscavam e João tinha uma palavra vinda do céu, não é? E eles, ao verem que Jesus e os discípulos, na verdade, nem o texto diz, eu não li todo o texto, mas o texto diz que Jesus mesmo não batizava, quem batizava eram os seus discípulos, não é? Vendo isso, eles ficaram com inveja. Anota aí, inveja. Esse sentimento conspira para que o nosso coração esteja aberto a um quebrantamento, aberto a uma palavra vinda de Deus para nós. Se surgir isso no seu coração, pense como João. João disse, esse é aquele a respeito de quem eu dava testemunho. Se alguém estiver frutificando, dá glória a Deus por isso. Se alguém está sendo usado por Deus, dá glória a Deus por isso. Não permita que no seu coração cresça qualquer esse tipo de sentimento que divide, que separa. E ao dividir e separar, nos afasta de Deus. Porque são sentimentos que não vêm do céu, vêm do inferno. Portanto, aprendamos agora. Aprendamos, sim, com João Batista. Ele vai dizer claramente o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu dou esse testemunho para você. Eu já vivi momentos trágicos de enfermidade. E é interessante quando você está enfermo, não é? Sempre tem alguém com uma receita para você. Ou é um remédio, ou é um chá, não é? É impressionante. E naturalmente, eu creio que deve ser assim, nós procuramos um médico. O médico também nos dá uma receita de medicamentos. E eu comecei a tomar, mas a melhora não vinha. E nesse meio, as pessoas íntimas a mim perceberam e passaram para outros pedidos de oração. E eu mesmo comecei a levantar até mais cedo e botar a boca no pó, buscando de Deus o livramento para aquela enfermidade, que era uma enfermidade que me levou a ser hospitalizado, inclusive. Mas veja, em meio a esse tempo de oração, eu recebo um telefonema de um pastor amigo fora do Brasil, dizendo que um conhecido dele na Inglaterra queria vir me visitar para orar por mim. Eu nem sabia de onde ele vinha, eu não tinha nem ideia quem era a pessoa, eu nunca tinha visto, mas eu estava numa situação
que qualquer um que se oferecesse para orar por mim, eu dizia que eu precisava de oração mesmo, não é? Ou seja, o caminho da cura começa pelo sentimento de humildade, de reconhecer que precisamos de ser abençoados. Ou seja, eu diria, aquela imagem assim de homem forte, mulher forte, que muitas vezes queremos tanto passar aos outros, chega um momento que cai por terra e nós temos que reconhecer a nossa fragilidade e saber que, ainda que os médicos possam cooperar, mas a grande bênção vem do céu. Ele diz claramente isso para mim e para você. O homem não pode receber coisa alguma. A ideia é que algo sobrenatural, se do céu não lhe for dado. E eu recebi do céu. Uma visita que orou por mim, passou um pouco mais de um dia, e após essa visita eu comecei a melhorar. Em menos de uma semana eu estava totalmente curado. E até hoje nunca mais senti qualquer dor ou qualquer sinal dessa enfermidade. Tem vezes que a enfermidade na nossa vida é para a glória de Deus. É para nós pormos a face no chão e buscarmos a presença de Deus. Isso eu fiz. Muitos outros eu conheço já fizeram, não é? Mas terminando, toca muito no meu coração, entre tantas palavras de João, dando testemunho sobre Jesus, quando ele diz, é preciso que ele cresça e que eu diminua. É isso que precisa acontecer na nossa vida. O nosso eu, os nossos próprios planos precisam diminuir. E os sonhos de Deus, a presença de Deus, a presença de Cristo. Ou seja, podermos dizer como Paulo, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé naquele que me salvou e a si mesmo se entregou por mim. Porque para mim, o viver é Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.